oferta que traduza o amor do seu coração pelas almas perdidas. Vamos ficar de pé, vamos ler a palavra de Deus e depois da leitura o irmão Leonardo estará cantando e nós estaremos, enquanto ele canta, orando, pedindo a Deus que nos abençoe na entrega da sua mensagem. Vamos ler capítulo 1 de Jonas. A epígrafe deste texto é: Jonas foge do Senhor. Todos juntos? E veio a palavra dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou o navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou a ele e disse-lhe: que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor e disseram-lhe: por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugiam da presença do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam para voltar o navio à terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem, e que não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens do Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram votos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. Esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra feita aos nossos corações. Podemos assentar. Ouçamos a mensagem interpretada pelo irmão Leonardo.
ele veio, o verbo de Deus, levou sobre si nossas transgressões. Quando Sara deu fui, ferido ele foi, oprimido, sua boca não abriu. Era o Cordeiro de Deus, desprezado foi por todos, o Eterno quis assim. Ele as dores suportou por nós, todo sofrimento lá na cruz. Era como alguém que não queremos ver, foi tão castigado, ele foi rejeitado. Era o nosso sofrer, o nosso pecar, nosso castigo era a nossa dor, era o que nós merecíamos. E foi preso e condenado e levado pra na cruz morrer. Mas ninguém com ele se importou, nem com o que iria acontecer. Então digno Cordeiro que foi morto lá na cruz, digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor para sempre. Em vão não morreu, nem seu sangue verteu, a muitos comprou com precioso sangue. Feliz é aquele que o pecado apagou, quem condenará, quem com Cristo morrer, ó, com ele para sempre viverá. Nem a morte, nem a vida, nem presente, nem porvir poderá nos separar do amor desse Deus que por amor morreu. Então digno é o Cordeiro que foi morto lá na cruz, digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor para sempre. Digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor para sempre. Nós lemos, meus prezados irmãos, um texto muito conhecido. Creio que todas as igrejas já estudaram, quer seja na escola bíblica dominical, quer seja através de poderosas mensagens trazidas pelos seus pastores, as lições emanadas do livro de Jonas. Nós tiramos muitas lições para enriquecimento da nossa vida espiritual, para o fortalecimento da nossa fé. Historicamente, Jonas, ele profetizou no reinado de Jeroboão II. Jeroboão levou 42 anos reinando. Nesse tempo foi o trabalho, foi que se realizou o ministério de Jonas. Jeroboão fez o que era mal aos olhos do Senhor. Quando o rei faz o que é mal aos olhos do Senhor, as consequências são naturalmente na mesma direção. O povo também vive no pecado, o povo vive na idolatria, o povo vive na depravação. Mas foi um tempo de muita prosperidade para Israel. O povo de Deus vivia momentos de muita prosperidade, mas ao mesmo tempo que o povo de Israel vivia momentos de grande prosperidade, do outro lado, o povo de Israel se afastava da presença do Senhor. E a Síria era um dos maiores inimigos do povo de Israel, do povo de Deus. Então nós encontramos a vida de Jonas, o que nós acabamos de ler, acontecendo exatamente dentro desse período. Nós encontramos em Oséias e Amós
contemporâneos de Jonas. E em 2 Reis, capítulo 14, versículo 25, Deus fala pelo ministério de seu servo Jonas, filho de Amitai. Lá em 2 Reis já se fazia referência ao ministério do profeta Jonas. Agora nós encontramos a sua descrição, quase que a sua biografia, como foi realizado o seu ministério. Em Mateus capítulo 12, 39, outra vez, agora no Novo Testamento, nós vemos referência a Jonas, quando Jesus diz: uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum outro sinal será dado, senão o sinal do profeta Jonas, para dizer que Jesus é maior do que Jonas. Ao mesmo tempo fala sobre a riqueza e a sabedoria de Salomão. E no mesmo texto, no texto vertente, nós encontramos de que Jesus é maior do que Salomão. A Bíblia, meus queridos irmãos, está nos apresentando no livro de Jonas a história contínua da graça de Deus. É a graça de Deus se repetindo, é a graça de Deus à nossa disposição, a graça de Deus continuamente oferecida ao seu povo. Jonas fala, o livro de Jonas fala de maneira muito clara. Muitos pensam que o livro de Jonas fala a respeito do grande peixe. Quando lemos o livro de Jonas, ninguém se esquece de que a figura principal é o peixe, para muitos. Mas não é só sobre o grande peixe que nós encontramos no livro de Jonas. Sobre ele se fala apenas 4 vezes. Mas não é também sobre a grande cidade de Nínive. Não é sobre a Síria que se fala, não. Fala assim, mas não só. A respeito desta grande cidade, nós encontramos 8 vezes. Também não é a respeito do mar revolto, não é só sobre o mar revolto que se fala, não. Não é só sobre o profeta desobediente. Ao estudar a palavra de Deus, nós pensamos no peixe, nós pensamos na grande cidade, nós pensamos num profeta, Jonas, desobediência. Chama atenção a desobediência de Jonas. Mas não é isso que se destaca no livro de Jonas. O que se destaca no livro de Jonas, mais do que tudo isso, é o amor de Deus. O amor de Deus, a respeito do qual, nesse mesmo livro, se fala 36 vezes. Se fala 36 vezes porque é o que se destaca para que ocupe o lugar no nosso coração, o quão grande é o amor de Deus para conosco. Embora nós falemos sobre o peixe, embora nós falemos sobre o profeta desobediente, embora nós falemos sobre a grande cidade de Nínive, ao ler esse livro tão bonito, é claro que é isso que nós vamos ver, mas intrinsecamente, internamente, interiormente, nós vamos ver realmente a manifestação do poder e do amor de Deus. O fato de que Deus se manifesta amando uma cidade pecadora, o fato de que Deus se manifesta amando uma cidade de 120 mil pessoas, de que, segundo o livro de Jonas, eles não sabiam nem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. O fato de que Deus se manifesta a uma cidade de Nínive, que sendo uma cidade muito importante, sendo uma cidade muito grande, sendo uma cidade que atraía a atenção de comerciantes dos mais variados pontos, dos mais variados interesses comerciais, mas o que destacava em tudo isso era o amor de Deus. Como é o amor de Deus que se destaca no nosso coração? É o amor de Deus que se destaca em nossa igreja. É o amor de Deus que se destaca em nossa cidade. É o amor de Deus que se destaca em nosso estado. É o amor de Deus que se destaca em nosso país. Quando Jonas foi chamado para fugir para ir para Nínive, era uma ordem naturalmente muito difícil para o coração de Jonas. Mas ele resolveu fugir da presença de Deus. Claro e textualmente, o texto está dizendo,
O pregador não está inventando. O texto está dizendo que Jonas fugiu para Tarsis. Meu irmão, minha irmã, meu ouvinte, meu rádio ouvinte, meu internauta, que decisão infeliz! A decisão do homem que conscientemente resolve fugir da presença de Deus. Que atitude infeliz de um homem que resolve andar contra a vontade de Deus. É isso, meus prezados irmãos, que nós encontramos na vida de Jonas. Jonas fugiu da presença de Deus. Os versículos 1 a 3 diz: ora, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas vai à grande cidade de Nínive, a quem Deus estava falando, a um profeta. Era o profeta que recebia de Deus esta orientação, esta ordem: vai à cidade de Nínive e prega aquela cidade, porque a sua malícia subiu até mim. Era para Jonas ir para Nínive, era para Jonas atender à vontade de Deus. E se ele o fizesse, ele seria muito feliz, porque Deus garante felicidade, Deus garante paz, Deus dá alegria, Deus dá vitória àqueles que cumprem com as suas orientações. Aquele que obedece, segue os caminhos por ele apontado. Diz o versículo 2: Jonas, porém, levantou-se para fugir da presença do Senhor. É o texto escriturístico que está dizendo. Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Era para ir para Nínive. Jonas foi para Tarsis. Ele foi para um lugar muito longe. Ele foi para uma posição diametralmente oposta. Ele estava deixando muito claro que, embora profeta do Senhor, ele não queria atender à vontade de Deus. Ele queria fazer a sua própria vontade. E quando nós mastigamos o texto, quando nós nos debruçamos na intimidade do texto, nós ficamos impactados, impressionados, como é que um profeta, um servo de Deus, um crente, ele conscientemente tem coragem de fazer uma decisão sabendo que está indo contra a vontade do Senhor. Jonas, porém, levantou-se para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis. Da presença do Senhor. Tudo isso aí para terminar com essa frasezinha: para longe da presença do Senhor. Eu estou falando a muita gente que ouve a palavra de Deus nesta noite, que embora membro da igreja, embora crente, como Jonas, conscientemente tem se afastado da presença do Senhor. Muita gente que conscientemente está indo para longe da vontade do Senhor. O Senhor manda ir para a esquerda, ele vai para a direita. O Senhor manda ir para a frente, ele vai para trás. O Senhor manda ele ir para trás, ele vai para frente. O Senhor manda ele ir para cima, ele vai para baixo. Ele vai exatamente fazer o contrário do que Deus quer que ele faça. Jonas fugiu da presença de Deus. Nós encontramos outras pessoas, mas nós nos lembramos também de Caim. Em Gênesis capítulo 4, 16, nós também lemos, nós aprendemos que Caim fugiu da presença de Deus. E todos que fugiram da presença de Deus
pagaram um preço muito alto. Muito alto. Meu irmão, não fuja da presença de Deus, porque o preço é realmente muito alto. Jonas não entendia. Ele não entendia porque Deus desejava que ele pregasse a um povo que queria devorar a cidade. Do ponto de vista humano, a gente pode até entender. Nós sabemos que o povo assírio, nós sabemos que a cidade de Nínive, a própria Bíblia fala, o próprio texto diz que a sua malícia subiu até a mim. Os seus pecados, a sua depravação, a sua idolatria, tudo que o povo fazia, o texto diz, subiu até mim. Isto era um povo que era inimigo do povo de Deus. Um povo, uma cidade que queria derrotar o exército de Deus. Um povo que não fazia outra coisa senão fazer com que o povo de Deus fosse derrotado. Jonas não podia entender como é que Deus desejava que pregasse a um povo que queria a sua destruição, que queria a sua derrota. Lucas capítulo 6, 27 e 28 nos ensina que o crente verdadeiro, ao contrário, ele deseja o bem-estar dos seus inimigos. O verdadeiro crente, o verdadeiro profeta, ao invés de desejar o mal do inimigo, ele é orientado a desejar o seu bem. O verdadeiro crente, ao invés de odiar aqueles que não gostam dele, a Bíblia diz que nós devemos amá-lo ainda mais. A Bíblia nos ensina que quando alguém nos faz caminhar 1 milha, nós vamos caminhar 10, 20, 30, 50 milhas com ele. Nós vamos muito mais ganhá-los pelo amor do que responder o mal com o mal. Era isso que Deus estava querendo ensinar através de Jonas. Embora a Síria, embora Nínive fosse um povo rigorosamente inimigo do povo de Deus, Deus olhava para esse povo com um carinho muito especial. Por isso, meu amigo, ele olha para você com amor muito especial. Você está no pecado, você está fugindo de Deus, você está se afastando de Deus. Você pensa que Deus vai se esquecer de você? O contrário, ele vai mostrar, ele vai arranjar um jeito, ele vai criar uma situação para que você seja alcançado pelo amor de Deus. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando na vida desse profeta. Você vai pregar para essa gente, você vai pregar para essa cidade. Mas Jonas queria realmente, insistentemente e declaradamente fugir da presença de Deus. Então o que ele faz? Quando a gente foge da presença de Deus, sabe o que acontece? A gente só desce. Jonas desceu para Jope. O texto está dizendo. Depois Jonas desceu para o fundo do navio. Depois Jonas desceu para o fundo do mar. Só foi descendo. Só foi descendo. Se você foge da presença de Deus, você só vai descer. Você pode ter a impressão de que você não está descendo. Às vezes você bem sucedido no negócio. Às vezes você é bem sucedido na universidade. Talvez você seja bem sucedido no namoro, no amor. Talvez seja bem sucedido em muita coisa, porque o diabo está fazendo com que você tenha essas coisas para enganar a você. O diabo está querendo trocar, o diabo faz isso, ele faz com que a mentira seja verdade, ele faz com que a verdade seja mentira. Ele bota na cabeça do homem que a palavra de Deus não é a palavra de Deus. Ele bota na cabeça do homem que isso que o pastor fala não é tanto assim como ele fala.
Ele bota na cabeça do homem que ele pode transferir a sua decisão. Ele bota na cabeça do homem que ele está, olha, você está crescendo tanto, você está sendo tão abençoado. Se fosse assim, você não seria abençoado. É que Deus derrama a sua bênção sobre todos indistintamente. E as pessoas se deixam enganar. Deus está falando a você nesta noite. Deus mandou que Jonas fosse para a Síria, para Nínive, uma cidade inimiga de Israel. Mas Jonas queria que a cidade de Nínive fosse destruída. Sabe o que é? Isaías capítulo 55 diz que nossos pensamentos não são os mesmos pensamentos de Deus. Assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos. Os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Mas aqui no texto nós encontramos pensamentos opostos. Deus ama o povo pecador de Nínive. E Jonas odeia o povo de Nínive. E ao estudar todo o livro, nós vamos ver que a vontade de Deus é diferente da vontade do homem. Deus queria a salvação de Nínive. Jonas queria a perdição. Assim que Jonas saiu, o navio começou a afundar. Começou a sua viagem. E veio o resultado. Deus mandou um mar grande, um grande vento. Um verdadeiro furacão. É que Deus é dono do mar. Deus é dono do tempo. Deus é dono da natureza. Jonas acabou de entrar no navio. O navio começou a singrar aquelas águas. O mar estava tranquilo, mas assim que o navio começou a caminhar, levando aquele profeta que fugia da presença do Senhor, o mar se agitou de repente. Você sabe que você pode estar numa embarcação, você pode estar nadando, mas você nunca viu o mar em fração de segundo ficar bravo. Não, ele vai aumentando as ondas de pouco a pouco, de pouco a pouco. Muita gente morre por causa disso, porque pensa que o mar está manso, mas ele não está manso não, ele está ficando cada vez mais bravo. Mas a pessoa não percebe que está ficando bravo. Daqui a pouquinho as ondas estão mais altas, estão mais altas. E muita gente morre na beira da praia, sem perceber que o mar está ficando bravo. O diabo faz isso conosco. Ele vai nos trazendo para o lado dele de pouco a pouco. Daqui a pouquinho nós somos escravos dele. O navio ia para Tarsis. Não foi de pouco a pouco. De repente o mar se embraveceu. É a mão de Deus sobre o mar. É a mão de Deus para falar àqueles marinheiros que há um Deus que é dono do mar. Há um Deus que é dono da natureza. O mar ficou bravo. Logo depois vem a tempestade. Qual é a tempestade que está vassalando, que está atingindo, que está tocando a sua vida? Talvez muita gente esteja vivendo em meia grande tempestade num dia de sol lindo. Uma tempestade interior, uma tempestade que está dominando a sua vida, que está colocando você cheio de medo. E a tempestade só causa pavor. A tempestade só causa medo. Eu nunca vi nem o marinheiro, quando o mar está muito bravo, as ondas mais altas do que o próprio navio, por mais experiente que seja o marinheiro, ele está morrendo de medo. Sabe por quê? Porque a tempestade causa medo. O navio estava com as ondas, vivendo no mar de ondas muito bravas. A tempestade estava cada vez maior. O navio ficou totalmente descontrolado, de tal maneira que homens que eram tão importantes, que homens que eram profissionais, homens que entendiam de mar, de navio, de tempestade, de vento, de tudo, começaram a ficar rigorosamente apavorados.
apavorados porque sabiam que a sua vida estava em perigo. E a história, ela é muito bonita. A história, ela nos dá conta que eles começaram então a fazer, sabe o quê? Cada um vai orar ao seu Deus. Você já viu o político? Que ele vai numa igreja evangélica, ele vai numa igreja espírita, ele vai na igreja católica, ele vai num grupo de ateus, ele vai a tudo, ele se oferece para tudo. Não são todos políticos, eu amo os políticos. Essa é a natureza deles, querem voto, vão a qualquer lugar. E sabe o que acontece, meus queridos irmãos? Aquele navio, aquela tripulação, aqueles marinheiros, veio o comandante e falou assim: olha, a única chance nossa é o seguinte: cada um orando ao seu Deus. Em outras palavras, ninguém ore. Porque não adianta orar a Deus que não é Deus. Mas o comandante, que também era incrédulo, não tinha Jesus como Salvador. Quem vive numa vida errada, ele dá uma orientação errada. Então aquele comandante do navio falou assim: agora vamos, todo mundo vai orar ao seu Deus. Quem sabe que um pedido, o mesmo pedido, um único pedido, chegando a todos os deuses ao mesmo tempo, o problema se resolva. Lê do engano. E eles começaram a orar, começaram a orar, começaram a orar, começaram a orar. O mar continuava cada vez mais bravo, o navio cada vez mais descontrolado, a tempestade cada vez mais forte, e ele cada vez com mais medo. Aí aqueles homens incrédulos, que não conheciam o Deus verdadeiro, eles se deram conta que há um Deus verdadeiro, e que há um aqui dentro do navio que está dormindo, que está lá no porão, que está fugindo do Deus. Se apelarmos para ele, é possível que o Deus dele resolva o problema. E o comandante foi lá: que dorminhou, como é que você está dormindo com o mar? O que aconteceu com você? De que povo você é? Qual a língua que você fala? Qual o Deus que você serve? E Jonas teve que contar para eles tinha que dar-lhes o testemunho de que ele servia ao Deus verdadeiro, ao Senhor, ao Deus dos céus e da terra, ao Deus criador do mundo, ao Deus que nos salva, a Deus que nos protege, ao Deus que nos abençoa, ao Deus que nos dá alegria. E eles ficaram impactados com o testemunho que Jonas foram obrigados a dar, por cobrança deles. Agora, os incrédulos é que falam para o crente: olha, e o seu Deus? Que coisa triste quando o incrédulo tem que cobrar do crente, não é verdade, irmão? Mas aqueles marinheiros incrédulos foram cobrar do crente: você está aí, nós estamos a morrer. Eles ainda tiveram um pouco de paciência: vamos remar um pouco mais. Pode ser que a gente se salve. Quanto mais remavam, pior estava a situação. Depois Jonas se confessou e falou assim: olha, eu estou fugindo de Deus. Ele já sabia que tudo aquilo que estava acontecendo era por causa dele. Por sua causa, meu irmão, você pode causar uma desgraça aonde você vive. Por sua causa, você que é crente, quando você se afasta da presença de Deus, você pode trazer consequências desastrosas para a sua família. Você pode trazer consequências desastrosas para os seus parentes, para os seus amigos, para aquelas pessoas que trabalham com você. Mas Jonas falou assim: olha, se vocês me lançarem no mar, isso tudo vai acalmar. E Jonas foi lançado ao mar. Quando ele foi lançado ao mar, esses homens que eram incrédulos, interpretação minha, se tornaram crentes. Porque agora eles começaram a entender que realmente o Deus de Jonas é o Deus verdadeiro. Tudo que estava acontecendo é porque Jonas fugia da presença de Deus. O único culpado era Jonas, que sendo profeta do Senhor,
se negou a cumprir com o seu ministério, se negou a fazer rigorosamente a vontade de Deus e foi fazer a sua própria vontade. Versículo 13, então, os homens se esforçavam com seus remos para alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se embravecendo cada vez mais. Por isso, clamaram ao Senhor e disseram: nós te rogamos, ó Senhor, que não pereçamos por causa da vida deste homem, e que não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Antes deles jogarem Jonas no mar, agora eles entenderam que Jonas era o culpado, e ao invés deles marcharem contra Jonas, ao invés deles baterem Jonas, ao invés deles ficarem revoltados com Jonas, não, eles que eram incrédulos, que não criam em Deus, agora fizeram uma oração linda. Qual é a oração? Nós te rogamos, ó Senhor, que nós não pereçamos por causa desse crente. Ó Senhor, nós te rogamos que nós não pereçamos por causa deste profeta. Ó Senhor, nós te rogamos que nós não pereçamos por causa de Jonas. Nós te rogamos, Senhor Deus, e te pedimos que não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Então pegaram Jonas e jogaram no mar. Sabe de uma coisa? Jogaram no mar tranquilos, que eles estavam fazendo a vontade de Deus. Os incrédulos estavam fazendo a vontade de Deus, o crente não estava. Aí Jonas foi jogado no mar e cessou o mar e toda a sua fúria. Jonas, responsável, ao invés de pregar o Evangelho, ir para Nínive pregar o Evangelho, ele fugiu da presença de Deus. E quem foge da presença de Deus paga um preço muito alto. Você pode pensar que, estando na igreja, você não está fugindo na presença de Deus. Você pode pensar, porque você tem uma atividade qualquer na igreja, você não está fugindo da presença de Deus. Fugir da presença de Deus é questão de consciência. Eu sei quando eu estou, se eu estou, ou se eu não estou fugindo da presença de Deus. Quando eu levo a minha vida de pecado, quando eu entristeço ao meu Deus, quando eu deixo de fazer o que cabe a mim como servo de Deus, eu estou fugindo da presença de Deus. Assim que mesmo que aparentemente eu não esteja, todo mundo pense que eu esteja ligadíssimo com Deus, mas eu sei quando estou e quando não estou. O texto diz que então o Senhor deparou um grande peixe para que tragasse a Jonas. Esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. 3 dias e 3 noites. Jesus teve 3 dias e 3 noites na sepultura. Mas ele anunciou que ele ficaria 3 dias e 3 noites na sepultura e se levantaria. Seria ressuscitado. E a sua misericórdia, misericórdia de Deus, assim como olhou para Nínive, uma cidade muito pecadora, cidade de 120 mil habitantes, cidade muito importante, cidade de um contexto comercial extraordinário. Aqueles soldados, aqueles marinheiros, abriram mão das suas riquezas. Sabe o que a Bíblia diz? Que eles, numa hora de desespero, eles pegaram todos os bens no navio, jogaram no mar. Sabe o que é? Eles levavam os bens, eles levaram muitas coisas no navio para comercializar, para ver. Eles viviam
viviam disso. O navio estava cheio de coisas para serem vendidas. E em vendendo, eles ficariam ricos. Mas eles não se lembraram porque eles não conheciam. Mas nós nos lembramos que Jesus falou: que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? E eles também pensaram paralelamente, analogicamente. Eles disseram: que adianta nós estarmos com esse navio cheio de riquezas se ele vai afundar? Que adianta ter tanta coisa aqui, tantos valores, tanto dinheiro? Que adianta se todos nós vamos perecer? Eles então lançaram tudo para o mar, não se incomodaram de perder a sua riqueza, porque eles sabiam que a riqueza não ia resolver o seu problema. Só que ia se resolver o seu problema é se aproximar de Deus. Meu amigo, quem sabe você está atravessando uma verdadeira tempestade na sua vida. Há pessoas que falam: estou atravessando por um verdadeiro inferno. A minha vida é um inferno. Que coisa triste. Há crentes, meus irmãos, membros de igreja, que estão sem paz no coração. Há gente que está apelando para tudo e para todos, como aqueles marinheiros apelavam para todos os deuses, para ter paz, para ter a salvação. E ali estava um profeta que sabia qual é o Deus da salvação, que era o Deus de quem ele fugia. E você pode estar vivendo uma vida difícil na sua vida, por estar fugindo da presença do Senhor. Eu não posso julgar, eu não posso dizer a influência do meu colega de faculdade, do meu colega de trabalho, do meu irmão carnal, do meu tio, da minha tia. Não permita, Senhor Deus, que eu pereça por causa dele. Eu quero aproveitar a oportunidade, a chance que tu me dás de ter paz no coração. Abaixe sua cabeça agora e fale com Deus. Pode fazer a oração dos marinheiros. Os marinheiros eram incrédulos, mas quando eles viram que o Deus de Jonas era o Deus verdadeiro, eles oraram para o Deus de Jonas. Então eu quero que você ore para o Deus de Jonas. Não deixe que nenhum Jonas cuide da sua vida. Não imite a Jonas fugindo de Deus, mas imite aqueles servos de Deus que estão ligados com Deus, fazendo a vontade dele, cultuando e se colocando dispostos a viver uma vida diferente da vida que você está vivendo, uma vida melhor do ponto de vista espiritual. Vamos cantar o hino 352 do Hinário para o Culto Cristão. Eu quero dizer para você, com amor de pastor, profeta de Deus, eu quero dizer a você, meu amigo, você tem oportunidade de sair daqui diferente de como você entrou. Você pode ser até um crente, membro da igreja. Você está sofrendo e sabe que o seu sofrimento é sofrimento de caráter espiritual. Eu quero que você corajosamente deixe o seu lugar, venha aqui à frente. Quero abraçar a você. Se você quer viver uma nova vida, você quer pedir a sua reconciliação com a igreja ou com a sua igreja, você quer pedir o seu batismo, você quer pedir as orações da igreja para que você tenha poder na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida profissional, na sua vida cristã. Eu não vou insistir, eu estou dando oportunidade. Quando estivermos cantando, eu só vou estar esperando você aqui. Se você vier, graças a Deus. Se você não vier, a responsabilidade é sua, porque somente deixando de fugir da presença de Deus que você pode ser realmente feliz. Enquanto cantamos,